Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Trazemos hoje aqui mais um assunto, até por sinal um questionamento de algumas pessoas que pedem explicações por que os senhores do karma não intervêm para amenizar as dores das tragédias vividas. Por que eles não têm misericórdia, empatia ou compaixão pelos humanos que sofrem? Nós sabemos que existe a lei do retorno e esta lei é o atalho para se chegar mais rapidamente ao destino. E sabemos também que a alma faz o seu plano encarnatório e simplifica a caminhada evolutiva, muitas vezes pegando esses atalhos. Como já ouço aqui e ali algumas questões, alguns questionamentos, por que, se nós temos que ter misericórdia, compaixão, amor incondicional, respeito pelas pessoas que sofrem, por que os nossos guias espirituais, nossos mentores, ou mesmo as leis divinas, os senhores do karma, enfim, seja lá quem for, por que estas pessoas, essas entidades, essas almas, por que não têm essa compaixão pela humanidade que está sofrendo? Em primeiro lugar, eu diria, algum tempo atrás eu também pensava assim. Por que é permitido tanta dor? Por que é permitido tanto sofrimento? Mas com o tempo nós aprendemos e também recebemos muitas informações que nos fazem compreender que a vida é justa, é honesta, é compassiva, é respeitosa. As leis naturais, as leis divinas são justas, respeitosas, compassivas, honestas. Aliás, eu diria, pelo que eu entendo hoje, muitas vezes nós somos até beneficiados. Não somente essas leis são justas, como também elas nos favorecem de uma forma ou de outra, pelo menos minimamente, amenizando sofrimentos e dores. Os nossos guias espirituais, nossos protetores, nossos amparadores, o próprio Criador, que tudo previu nas suas leis naturais, são muito mais amorosos que nós, são muito mais compassivos, são muito mais respeitosos. E deles nós podemos esperar muito mais do que nós podemos oferecer aos nossos irmãos sofredores. Como eles deveriam intervir naquilo que é um aprendizado para nós? Em alguns momentos, em vídeos e textos passados, já colocamos aqui um exemplo para comparar. Se nós estamos numa escola de almas, estamos aqui para aprender. Viemos aqui cumprir um período de aprendizado até completar seu curso. Vamos comparar com uma escola tradicional, uma escola que eu frequentei, que você frequentou. Aquele professor ou aquela professora que olha para o aluno e diz: eu tenho compaixão por você e vou te dar uma nota, mesmo que você não mereça ela, você tirou 2 na prova, eu vou te dar 7, para você ficar na média. Vamos supor que os professores fizessem isso. Eles estariam beneficiando? Ou estariam prejudicando os seus alunos? Porque se o objetivo do professor é ensinar, se o objetivo da escola é proporcionar aos alunos o aprendizado, aquele aprendizado que vai transformar a vida futura do aluno, a vida profissional,
vai fazer o efeito de uma catapulta, jogar para o alto, para uma distância enorme, os sonhos, os objetivos daquela criatura humana que está frequentando a escola, a fim de se aprimorar, aprender e ser um bom profissional, um bom ser humano, enfim, uma alma que realmente evolui. Se os nossos guias espirituais, nossos mestres, nossos amparadores espirituais fizessem isso, nos dessem o salvo-conduto para superar uma dificuldade sem que nós passássemos pela dificuldade, será que eles estariam nos ajudando? Seria justo favorecer aquele que não se esforçou o suficiente em detrimento daquele que fez todos os esforços, cumpriu todas as regras, disciplina, empenho, estudo, inclusive fora da sala de aula, para poder aprender? Seria justo colocar todos no mesmo nível? É claro que não seria justo. Então os nossos guias sabem disso e sabem tão perfeitamente que eles sabem que existe uma lei chamada a lei do livre-arbítrio, onde cada um escolhe. Se aquele aluno não quer fazer o trabalho de pesquisa, não quer estudar para a prova, é o livre-arbítrio dele. Aí ele tira uma nota baixa, é o resultado da sua escolha. Se uma alma encarnada nesta escola de almas não fizer o dever de casa, não se esforçar, ela vai ter dificuldade nas próximas encarnações. Vai atrasar ainda mais a sua caminhada, porque existe um ponto final dessa caminhada quando atinge a frequência para um novo mundo, uma nova frequência, uma nova dimensão, uma nova terra, no caso aqui. Mas tem algo muito pior. Aquilo que nós sabemos que as pessoas fazem, além de não evoluir, não fazer nada para melhorar a sua frequência, a sua condição ética, moral, ela ainda cria problemas para os outros, causa dor e sofrimento às outras pessoas. Então ali ela assume uma dívida kármica. Tudo aquilo que fazemos a algo ou alguém virá na nossa conta na lei do retorno. Será que alguém que tem um mínimo de conhecimento de como funciona esta escola de almas, será que alguém que tem um mínimo conhecimento de como é o mundo de provas e expiações, de como funciona a lei do retorno, será que essas pessoas não conseguem entender que tudo que ela faz para algo, alguém, vai retornar para ela? Tudo aquilo que eu faço para alguém, um dia vai retornar para mim. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Não há a mínima possibilidade de alguém pagar por um erro meu. Não há a mínima possibilidade da conta de alguém vir na minha caixa de correio. O universo é o carteiro eficiente. Ele não era um endereço sequer. Eu diria que exigir que os guias espirituais, os seres divinos, tenham compaixão por nós é falta de conhecimento, é falta de entendimento de como funcionam as leis naturais dos mundos. Nós não temos sequer 1%
da compaixão que eles têm por nós. Por mais que nós tenhamos aprendido e evoluído, em condição de ir para a nova terra, nós estamos muito longe da compaixão que eles têm por nós. Nós estamos aprendendo a ter compaixão pelo nosso irmão que sofre, pelo nosso irmão que erra, pelo nosso irmão que comete barbaridades. Porque se nós conseguirmos a ascensão, que é o objetivo da alma encarnada, nós vamos ser mestres ascensos, seremos guias e mentores espirituais daqueles que não fizeram ascensão e que estarão em outros mundos de provas e expiações. E nós vamos precisar ter muito mais compaixão do que nós temos hoje. Porque um mestre ascenso, um ser de luz que nos ampara, que nos orienta, tem compaixão muito acima daquela que nós temos. E já é suficiente. Mas ter compaixão não é impedir o encarnado seja livre das suas tarefas, das suas lições. Senão nós não aprenderíamos nada. O momento desafiador, eu diria, o momento da transmutação, da virada, o ponto zero, é o momento que nós somos colocados em prova. É assim que funciona numa escola. Quando os alunos são colocados em provas, o professor sabe qual o aprendizado que cada um já tem, o que ainda falta pelo resultado da prova, pela nota. Por isso, uma prova numa escola se chama também de avaliação. Exame. Não há outra forma. Quando nós somos testados, nós estamos sendo colocados à prova para ver se estamos no caminho da ascensão ou não. Eu já disse aqui em muitas oportunidades que a alma desencarna, que é aquilo que nós chamamos de morte, é apenas a morte do corpo físico. A alma desencarna para fazer a sua avaliação, a sua própria avaliação, a autoavaliação da sua condição nesta caminhada terrena. Na quarta dimensão, no astral da Terra, no além-túmulo, a alma tem a sua consciência expandida o suficiente para lembrar das suas vidas passadas e fazer uma autoavaliação de si mesma e ver qual é o estágio evolutivo dela mesma. Ela conhece o futuro. Ela sabe o que vai acontecer nos 100, 200 anos seguintes. Então ela faz um plano de alma baseado naquilo que ela vai enfrentar. Ela já sabe o que vai acontecer em cada região, cada lugar do mundo, desse planeta. Ela escolhe, inclusive, o lugar que ela vai nascer e vai viver. Se ela precisa mudar de país, de estado, de cidade, de continente durante a sua vida encarnatória ou na sua vida encarnada. Porque ela precisa encontrar as condições onde ela vai fazer a sua evolução. As dificuldades e as dores, os sofrimentos que cada um passa é uma possibilidade colocada pela alma antes de encarnar, para si própria. É óbvio que ela não escolhe vir sofrer. É óbvio que ela não escolhe as dificuldades maiores, a dor, o sofrimento. Ela escolhe todas as possibilidades que são permitidas para passar, enfrentar, se corrigir, sem precisar passar pela dor e o sofrimento. Mas ela coloca o coringa nesse jogo todo. O coringa é a dor. Se
Se ela diz para si mesma, se eu não fizer todas as condições anteriores, não fizer nenhuma atividade, nenhum esforço, nenhuma situação para me ajudar a evoluir, então a dor vai chegar para que através da dor eu possa fazer um atalho. Então vem a lei do retorno. Vem a dor causada. Porque daí paga-se com uma moeda toda a conta devedora. A moeda da dor, do sofrimento. A lei do retorno nada mais é do que esta moeda. Mas ela não é imposta e nem a alma escolhe diretamente. Eu vou lá e vou passar direto pela lei do retorno, sem fazer nada. Não, ela vai colocar todas as possibilidades. E as possibilidades vão surgir para ela durante a sua vida. Mas se todas as oportunidades que surgiram, ela não aproveitou nenhuma, vai sobrar, infelizmente, aquela moeda de troca, a dor, o sofrimento. Como é que nós vamos cobrar dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, dos seres divinos? Eles têm que ter compaixão e livrar do nosso sofrimento. Quando você tem compaixão por alguém que sofre, você não vai livrar ele do sofrimento. Você vai compreender o sofrimento dele e vai auxiliar dentro das suas possibilidades, mas você não pode tirar a dor dele, não pode tirar o sofrimento dele. Em primeiro lugar, porque você não tem poder para isso. Em segundo lugar, porque você, mesmo que tivesse poder, não deveria, porque você vai impedir com que ele faça a travessia do pântano naquele momento. É o caminho mais curto. É o atalho. E eu diria que a lei do retorno é realmente uma possibilidade de retornar para a estrada certa. Quando você pega uma autoestrada, você não consegue voltar, a não ser nos pontos específicos, onde existe o retorno. Você precisa ir até o ponto onde há um retorno. Aí você pode voltar para outra pista. Senão você não consegue. Você só vai para frente naquela mesma condição de estrada, naquela mesma estrada. Então, se você está sofrendo, se você não faz nada para evitar a dor, você está naquela estrada e você não está fazendo nenhum retorno. Então, o universo entende que você escolheu sofrer no último estágio. Quando chega a última alternativa, então você vai passar pela dor, pelo sofrimento, vai fazer o retorno ao caminho. Quantas pessoas, e olha que eu conheço muita gente, eu conheço muitas pessoas que relatam fatos, acontecimentos. Eu ouço pessoas o dia todo. Mais ou menos aí 10 horas por dia eu estou ouvindo pessoas. Todos os dias, há mais de 15 anos. Quantos relatos nós podemos ter, pelo menos, uma ideia do que se passa com cada um. Temos a compreensão de que tudo é oportunidade. Como eu coloquei esses dias também, nós não temos problemas, nós temos tarefas. Compreender isso. Ter compaixão é compreender que o outro precisa passar por aquilo. Porque foi a escolha que ele colocou como coringa. O coringa joga em qualquer lugar.
Então, a dor e o sofrimento, eles podem vir em qualquer momento, em qualquer situação, quando nós não temos outra carta na manga. Esgotamos todas as possibilidades, então vamos usar o Coringa para fechar o jogo. Nós temos que ter compaixão para os outros, porque nós precisamos exercitar esta qualidade em nós, porque sem ter a compaixão inata dentro de nós, nós não podemos ascensionar, porque vamos ser mestres ascensos, vamos ser mentores de quem? Se não temos compaixão, não vamos auxiliar ninguém. Se não vamos auxiliar ninguém, nós vamos passar para o outro lado. Não vamos subir os degraus da transição, da ascensão. Não faz sentido. Porque não é só sair do mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração. É preciso entender que nós vamos trabalhar no auxílio. Com alegria, com amor incondicional, com compaixão, com respeito. E isso vai ser a felicidade de cada alma, porque ser útil é realmente uma condição extrema de felicidade. Mesmo agora, na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, será que alguém prefere ser útil ou prefere precisar de ajuda de alguém? Ou então vamos colocar de uma outra forma. Será que alguém prefere ser ajudado ainda, precisar do auxílio dos outros, ficar na dependência? Ou será que prefere estar pronto e auxiliar os outros? Qual é que traz alegria e prazer maior? Ser ajudado ou estar na condição de ajudar, poder ajudar alguém? Eu posso dizer com toda certeza que as almas encarnadas que já estão num processo evolutivo mais avançado, elas têm um prazer, uma alegria tão grande em poder auxiliar, que não dá para medir o tamanho desta alegria, desta felicidade. Não são os bens materiais, a fama, a visibilidade, aquilo que a gente sempre diz, a vitrine, que faz com que a pessoa se sinta realmente feliz e realizada. O que faz uma alma encarnada se sentir feliz e realizada é estar servindo o bem, servindo a luz, servindo os outros. Porque quando ela faz isso, ela já tem dentro de si amor incondicional, compaixão e respeito. Não precisa fazer nenhum teste. Está pronta. Dever cumprido, missão cumprida. Provas e expiações finalizadas. Muitos de nós já estamos nessa condição, mas temos ainda algumas provinhas, porque faltam alguns pontos ainda nesta escola a ser terminados. Mas tudo está por finalizar. Alguns já estão com sobra de nota, já estão passados, outros faltam algumas coisinhas. Alguns precisam de mais, mas tem muitos que ainda vão fazer um esforço e vão conseguir. E tem aqueles alunos que já nem precisam fazer mais as provas finais. Não tem mais jeito, já estão reprovados. Por isso muitas pessoas que você vê por ali dizendo assim, tem gente ali que faz tantas maldades e não acontece nada de ruim para eles. Aí a gente faz uma outra análise. Se é um aluno reprovado, será que os professores vão exigir que ele faça as últimas lições? As últimas provas? As últimas pesquisas? Entrega os últimos trabalhos? Não vai valer mais a pena porque não tem mais condições de ser aprovado. Por que cargas d'água
ele deveria frequentar as últimas semanas de aula, fazer as lições das provas. Nesta escola de almas tem muitas almas que já estão reprovadas. Então elas são poupadas da dor e do sofrimento porque elas têm a oportunidade de fazer isso lá na nova escola onde elas vão, no exílio, num mundo ainda de provas e expiações. Eu já ouvi, e não foi uma nem duas, foram várias pessoas, pelo menos que eu me lembro de certeza, que disseram assim, mas e daí? Eu não me interessa se elas vão pagar lá num outro mundo, numa outra vida. Eu quero ver elas pagarem agora. Que graça tem? A Terra vai finalizar o ciclo, eu vou morrer, vou desencarnar, não vou lembrar depois, e eu queria ver aquelas pessoas sofrendo, pagando os erros que fizeram. Olha, você me pedem para ser honesto e dar uma resposta, eu diria, sinceramente, eu acho que quem não está pronto para ascensionar é você. Infelizmente. Está querendo vingança. Está querendo ver o outro sofrer. Sim, ele merece porque ele fez por merecer, mas a lei divina se encarrega disso. Nós não somos julgadores, não somos justiceiros. Nós precisamos ter amor incondicional, compaixão e respeito. E aqui entraria os três. Como eu posso ter compaixão se eu desejo ver o outro pagar as contas que ele fez? Tudo bem que ele fez. Todo mundo sabe. Tem pessoas ali que são publicamente reconhecidas como crápulas. Verdadeiros demônios encarnados. E nós vamos ver isso daqui a pouco. As revelações, vai aparecer milhões de pessoas nesse planeta, nessas condições. E nós vamos ter que estar prontos para olhar e sentir compaixão. Porque todo o mal causado vai voltar contra si próprio, de quem cometeu o mal. Aquelas almas que hoje sofrem horrores, olha, nós vamos ver, além do que nós conhecemos, dentro de pouco tempo, dentro das revelações do Apocalipse, da verdade, nós vamos conhecer situações, vamos saber de situações que certas pessoas, ou até muitas pessoas cometeram contra a humanidade, que são verdadeiras aberrações, horrores. Por isso que já foi dito aqui há alguns tempos, vamos precisar ter estômago, porque vai precisar limpar o vômito indesejado, porque certas situações vai revirar o nosso estômago. Tamanha crueldade e atrocidade cometida, coisas inimagináveis. E mesmo assim, vamos ter que ter compaixão. Por mais revoltante que seja. Mas eu aqui diria, não se preocupe se você sentir revolta em algum momento, se você odiar em algum momento. Se você quiser pegar pedras e atirar contra essas pessoas, isso é normal de um ser humano, é uma reação natural, uma indignação, mas depois vamos acalmar os nossos ânimos. Vamos imaginar qual será o castigo que aquela alma precisa enfrentar nas encarnações, porque não será uma, podem ser centenas de encarnações, sucessivas ou não, na dor e sofrimento extremo, a fim de quitar tanta maldade criada e praticada. Como não ter compaixão? Agora, como então as nossas entidades
mais elevadas, consciências mais elevadas que nos amparam neste planeta de provas e expiações, como exigir deles que venham aqui livrar as pessoas que hoje sofrem? Estão sofrendo atrocidades, por que eles não têm compaixão pelos humanos se eles exigem de nós a compaixão? Em primeiro lugar, eles não exigem nada e de ninguém. É uma condição que nós temos que criar dentro de nós. Porque é assim que nós evoluímos. Ou então não evoluímos. E nós não temos o direito de exigir nada. Nós só temos o dever de fazer o nosso melhor. O direito é automático, não é exigido, não é cobrado. O dever deve ser praticado. Compreender que os nossos guias e amparadores espirituais e as consciências mais elevadas, elas não podem impedir que uma alma que está encarnada, sofrendo, ela pediu para si mesma esta condição como um coringa. Eles não podem tirar esse coringa. Seria a mesma coisa que num jogo de cartas, uma pessoa tem um coringa e vai bater o jogo porque o coringa fecha a partida. E alguém vai lá e tira o coringa daquele jogador de cartas. Não pode. O coringa nós pedimos para trazer dentro do nosso baralho da vida, para usá-lo no momento oportuno. E se a dor e o sofrimento chegaram, é porque ali foi o recurso que encurtou o caminho, que provocou uma oportunidade do retorno. Não precisa ir mais adiante. Pode retornar dali mesmo. Pega a estrada novamente. Então a alma faz o seu plano encarnatório para simplificar a caminhada evolutiva. Ela sabe o que vem lá adiante e ela diz: eu estarei encarnado naquele tempo que isso vai acontecer. Vai acontecer mais forte, mais fraco, em tal lugar, tal país. Eu quero estar lá em tal lugar para enfrentar uma situação que eu possa quitar os meus débitos caso eu não tenha quitado até então. Por isso, em certos lugares acontecem tragédias e tem sempre aqueles que não pagam o preço. Por quê? Porque ele tinha pago antes com outras moedas. Ela fez o melhor que ela podia fazer, em todos os sentidos. Então ela foi quitando, foi criando bônus. E quando chegou a tragédia, ela não tinha a conta. Não precisou usar o coringa, não precisou usar a dor e o sofrimento como moeda de troca. E é assim que acontece. Bom, estamos muito próximos do final desses tempos de provas e expiações. Estamos também em condições de começar a compreender aquilo que nós não compreendíamos até pouco tempo. Veja a oportunidade que cada um de nós tem. Há 5 anos atrás não compreendíamos um tanto de coisas que hoje compreendemos. E se passaram apenas 5 anos. Por que hoje compreendemos? Porque o tempo está acelerado e a nossa consciência está se expandindo também na mesma velocidade, na mesma aceleração. Hoje não evolui quem não quer. Porque a nossa consciência se expande como se fosse um milagre. Porque é a luz que chega, que está abrindo a nossa consciência, não precisamos nem fazer muito esforço. Mas é preciso fazer pelo menos algumas práticas para que a gente possa entender, compreender
essas mudanças, porque senão a consciência se expande, mas a nossa capacidade de mudar, de entender, fica a mesma porque não fizemos nada. Nenhum movimento, nenhum esforço. As leis divinas são perfeitas, tão perfeitas que nós não conseguimos compreendê-las ainda. Os planos de alma são perfeitos, tão perfeitos, que apenas pouco a pouco estamos começando a compreendê-los. Mas tem uma resistência muito grande ainda. Pelo menos para uma grande parte da humanidade. E é por isso que eu lembro constantemente de uma canalização vinda em 2016, que dizia que mais de 90% das dores e sofrimentos que a humanidade está passando, cada um está passando, porque não precisa ser coletivo, pode ser individual, é a resistência que nós colocamos em fazer as mudanças. A não aceitação. Nós queremos resolver por nossa conta e risco. E não aceitamos nada. E resistimos em aceitar, em mudar, em compreender. Aí só resta uma moeda: a dor e o sofrimento. Bom, eu espero que esta parte também tenha sido esclarecida, porque estamos numa aceleração muito grande. E agora nós não andamos, nós corremos, mas corremos de fato. Eu diria que se acelerar mais um pouco nós vamos voar, porque é preciso andar rápido. E antes de finalizar, eu vou aqui fazer um esclarecimento, porque ultimamente tem aparecido muitos comentários como se fosse meu, respostas minhas nos comentários dos vídeos no YouTube. Aparece a minha foto, aparece meu nome, mas se alguém observar, pode ver que tem sempre uma letrinha trocada ou algum caractere a mais no nome. Então, além da foto e Vital Froze, que é meu nome, aparece alguma coisinha a mais, uma letra, um número, um tracinho, qualquer coisa. Na verdade, é um perfil falso de alguém. Cria esse perfil no YouTube, essa conta no YouTube, e usando a minha foto com o meu nome principal, consegue responder por mim embaixo dos vídeos. Mas veja que não responde uma coisa que até ficaria feliz se alguém respondesse no meu lugar, me economizaria serviço, tempo. Na verdade, ele nem está respondendo. Está pedindo. Está pedindo depósito para uma instituição lá na África, sei lá onde que é. Pode ver que o número de telefone que pede lá não é do Brasil. O Brasil é 55. Lá aparecem outros números. Não é do Brasil. E eu moro no Brasil. Eu não estou fora do Brasil. Então, o meu telefone é um prefixo aqui do Brasil. É preciso ter atenção porque muitos podem ser enganados. São os aproveitadores de plantão. Toda vez que nós identificamos isso, nós bloqueamos aquele perfil. Ele não entra mais. Mas ele cria outro, deve estar já pronto, porque já foi 5 ou 6, pelo menos, bloqueados. E é difícil passar uma semana sem que o espertinho entre lá. Mas é assim.
querer colher na roça dos outros é impossível. Daqui a pouco a conta vem para quem se aproveita. De uma forma, principalmente, se não é ética, a lei do retorno ela vai ser aplicada porque é a própria justiça divina. Muitas vezes ela se utiliza desta política da lei do retorno. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.